Olá, tudo bem? Meu nome é Tainan Santos Teodoro e eu vou estar com vocês na disciplina de Eletrônica de Potência. Essa é a nossa primeira aula, eu dividi ela em duas partes, essa é a parte 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à eletrônica de potência. Como a gente comentou, a nossa bibliografia básica vai ser o livro do Hart, mas também a gente pode ter algum conteúdo do Rashid ou do Mohan. Eu dividi essa apresentação em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a introdução à eletrônica de potência e a segunda parte eu vou passar um pouco sobre as aplicações. Bem, a eletrônica de potência ela envolve o estudo de circuitos eletrônicos que processam energia. Esses circuitos eletrônicos usam chaves, que são semicondutores, para processar essa energia elétrica entre os terminais de saída e de entrada dos componentes. O processamento da energia é feito através da modulação dos sinais de tensão e corrente, através das chaves, e essa modulação é feita através dos controles. Então a gente identifica duas partes, né? O controle, a chave e os circuitos eletrônicos. O conversor eletrônico então é responsável por processar de forma estática, né? Depois eu vou explicar o porquê desse sistema estático, convertendo tensões e correntes com eficiência e precisão. Então a gente vê nessa figura que a gente tem a potência de entrada e a potência de saída. A gente pode ter dois terminais, o fonte ou fonte-carga, e o controle ali agindo no conversor eletrônico. Essa potência, né, os sinais de tensão e corrente, é processado da forma que a gente queira, ou CA, CA, ou CC, CC, conforme a gente vai ver mais para frente. Inicialmente, a conversão, por exemplo, de corrente alternada para contínua era feita de forma eletromecânica. Por isso que a gente fala de conversores estáticos, né? Porque os conversores antigamente eram eletromecânicos, eram giratórios, né? Então a gente tinha, por exemplo, se eu quisesse uma corrente contínua para acionar um motor de corrente contínua, eu tinha que utilizar esse grupo, né, motor de indução e um gerador de corrente contínua. E aí o motor de indução, que era conectado a uma corrente alternada, trifásica, girava e essa potência mecânica era transferida através de um eixo mecânico a um gerador de corrente contínua. Essa potência mecânica era normalmente convertida em potência elétrica através do gerador de corrente contínua. E aí, como a gente sabe, um gerador de corrente contínua é muito mais fácil a gente variar a tensão. No caso, por exemplo, do acionamento de uma máquina de corrente contínua. Então, esse acionamento, por exemplo, envolvia três máquinas, né? Um motor de indução, um gerador de corrente contínua, mais um motor de corrente contínua. E com o advento da eletrônica de potência, por volta de 1960, 70, apareceram os tiristores, que eram os dispositivos semicondutores, que a gente vai estudar mais para frente. E essa conversão era feita através de um conversor eletrônico aí estático, porque ele fica parado. E aí, através de sinais de controle, a gente dá os disparos nos tiristores e consegue converter o nosso sistema de corrente alternada para corrente contínua. Por isso esse nome estático, né? Não tem nenhuma parte móvel, apenas dispositivos eletrônicos, as chaves acionadas, né? E aí, como é que funciona esse sistema de conversão de energia? Na verdade, eu tenho uma fonte e eu quero transferir essa energia elétrica para a minha carga. Na verdade, eu poderia ter, ao invés da carga, uma outra fonte, né? Mas vamos pensar numa carga. Eu quero transferir a potência através de uma fonte que tem características de tensão e corrente determinadas, por exemplo, a corrente alternada, para uma carga que consome um outro tipo de carga, né? Um outro tipo de tensão e corrente, né? E eu quero converter, né? Por exemplo, eu poderia pensar num motor, né? Eu tenho uma fonte e quero acionar um motor. Só que essa minha fonte, por exemplo, poderia ser uma corrente alternada de frequência constante, né? Mas meu motor de indução quer uma frequência variável. E aí o que eu preciso? Eu preciso de um conversor eletrônico que mude essa frequência, né? Mude essa amplitude para eu poder acionar o meu motor, por exemplo. E aí eu preciso de um outro equipamento, né, de um outro bloquinho, que a gente chama aqui de controle, que vai atuar em cima dos conversores eletrônicos, gerando sinais de controle. Esses sinais de controle vão definir os disparos dos meus semicondutores eletrônicos através de sinais de referência. Então eu preciso de uma referência lá que eu vou dar para o meu controle, por exemplo, uma velocidade, um torque, alguma coisa desse tipo. E esses sinais de referência são comparados, por exemplo, com a tensão e corrente no barramento. E aí eu consigo controlar, por exemplo, se a gente estiver pensando no motor, a frequência e a amplitude dessa tensão que está sendo aplicada no motor e, consequentemente, a velocidade. A gente pode expandir esse sistema, né, conversor eletrônico, controles,
realimentação de variáveis de interesse, tensão e corrente, sinais de referência para qualquer outro tipo de conversor. Poderia ser fonte-carga, fonte-fonte, né, de qualquer forma. E aí eu poderia ter corrente alternada, corrente contínua, qualquer tipo de variação que eu possa ter. Então aí a gente determina 3 componentes básicos ali. O conversor eletrônico, que age na interface entre a minha fonte e a minha carga. O controle, que aí hoje a gente utiliza a teoria de controle clássico, principalmente o discreto. O clássico era aplicado quando eu tinha amplificadores operacionais, não tinha uma eletrônica de microcontroladores tão desenvolvida. Hoje em dia, praticamente todos os controles são feitos de modo discreto, que utilizam microcontroladores e circuitos digitais. E eu também vou ter elementos passivos, né? Elementos armazenadores de energia, ou indutor ou capacitor, para fazer esse link entre os conversores. Lembrando que os conversores são compostos de chaves, né? Que a gente vai ver mais para frente. E essas chaves não armazenam energia, apenas os filtros. Esses filtros são importantes para a gente não consegue ficar livre deles. Eles são importantes para a gente. E aqui eu mostro o exemplo de um conversor, nesse caso um conversor CCCC, que eu tirei desse trabalho que está sendo citado ali embaixo. E esse conversor tem esses módulos esses bloquinhos que a gente identificou. Vou ter ali, lá aqui em cima, os indutores, que fazem esse elemento armazenador de energia, né, que armazena energia para eu poder fazer interface, né, de energia. Aqui eu vou ter a minha aquisição de sinais, que no caso é de corrente e tensão. Então eu preciso de toda uma eletrônica de instrumentação para fazer a aquisição desses sinais, né? Não é só medir, eu tenho que medir, filtrar, enfim, e que eu faça essa aquisição de sinais. Aqui a gente tem o nosso DSP, que é o controlador digital responsável por analisar essas correntes e determinar os pulsos, né? Determinar os momentos de abertura e fechamento das chaves. Aqui a gente tem os semicondutores. Esses semicondutores são responsáveis, são as próprias chaves propriamente dita, né? Que vão abrir e fechar o circuito. A gente repara aqui que tem um grande dissipador próximo a esses semicondutores, né? A gente tem um problema, uma característica de aquecimento desses semicondutores, afinal de contas eles ficam abrindo e fechando ali a corrente o tempo todo e tem uma determinada potência relacionada. Então eles dissipam muita potência de forma térmica e a gente precisa de grandes dissipadores para dissipar essa energia térmica. E aqui a gente tem os circuitos de acionamentos, né? Cada dispositivo eletrônico tem uma forma de disparo. Isso aqui são as plaquinhas que disparam esses semicondutores para a gente. Agora vou falar um pouco sobre a classificação dos conversores, né? O que a gente tem em mente seria um conversor eletrônico de um estágio, né? Que liga a nossa fonte à nossa carga. Mas os conversores podem ser de 2 ou mais estágios, né? Então a gente vai ter um conversor de um lado, à nossa esquerda, e um conversor 2 à nossa direita. E eles formam um único conversor, né, de 2 estágios. E geralmente tem um elemento armazenador de energia, que pode ser um capacitor ou indutor. Então a gente tem essa classificação por número de estágios. Um único estágio, 2 ou mais estágios. Depois a gente tem a classificação quanto a entrada e saída. Imagina que a gente quer um conversor que converta uma tensão em corrente alternada, um sinal de entrada em corrente alternada, para um sinal que tenha corrente contínua. Esse conversor é chamado de retificador, afinal de contas ele retifica a nossa onda, né? A gente vai estudar eles. Se eu quiser, por exemplo, converter corrente contínua em um outro nível de tensão e corrente, de corrente contínua, né? Eu quero abaixar a tensão ou diminuir a tensão, eu vou utilizar os conversores CC-CC, ou choppers também. Se eu quiser fazer o contrário agora, passar a minha característica da minha fonte de corrente contínua para corrente alternada, eu faço o inverso da retificação. E aí chamaram de inversores. Eu posso usar a onda quadrada ou PWM, por exemplo. A outra forma seria passar de corrente alternada para corrente alternada. Existe esse conversor e ele é chamado de cicloconversor ou gradador. Então aqui tem um resumo de como funcionam as fontes. Vou passar aqui rapidamente. O conversor CA-CC, ele produz uma tensão CC na saída a partir de uma tensão CA. A potência geralmente flui do lado CA para o CC, a gente chama ele de retificador. O conversor CC-CA produz uma tensão CA a partir de uma tensão CC na minha entrada. E a potência flui do lado CC para o CA, sendo esse conversor chamado de inversor. O conversor CC-CC ele produz uma tensão CC a partir de uma tensão CC na entrada. É útil para a gente modificar níveis de tensão e corrente.
São chamados de shufflers. E o conversor CA-CA, ele produz uma tensão CA a partir de uma entrada CA. É útil para a modificação da amplitude da nossa tensão e da frequência também. Esses são chamados de gradadores ou cicloconversores. Um outro tipo de classificação de conversores seria quanto ao tipo de comutação. Existem conversores comutados pela linha, que eles usam diodo e tiristores. A gente depende das operações, eles são semi-controlados ou não controlados como diodo, e quem faz essa comutação é a própria linha. Os conversores autocomutados, eu consigo dizer para esse meu componente eletrônico quando ele deve conduzir e quando ele deve parar de conduzir. Daí eles são chamados de autocomutados. Geralmente são transistores, né, que são completamente controlados. Tem os conversores ressonantes. E os conversores, na verdade, eles usam técnicas de comutação suave para o circuito. Então eu vou ter um ponto de ressonância ali no meu circuito, e quando a corrente passar pelo zero que eu vou fazer a minha comutação. Com isso eu consigo diminuir bastante as perdas, né, e diminuir aqueles dissipadores que a gente tem lá no circuito. E os conversores quase ressonantes, na verdade eles usam técnicas de comutação suave também, só que usam uma ressonância só nas chaves. E aí eu vou ter uma redução da minha tensão, uma redução da minha corrente quando eu for comutar. Isso reduz bastante as perdas e o tamanho dos dissipadores. Os efeitos negativos da eletrônica de potência estão relacionados à qualidade de energia. A eletrônica de potência, ela basicamente causa bastante harmônicos de tensão e corrente no meu sistema. E isso aí, os harmônicos, a gente sabe que eles produzem perdas, perda de eficiência, e a solução seria mexer um pouco nesse controle para que ele reduza a quantidade de harmônicos, ou usar vários tipos de filtro, né? Filtros passivos e filtros ativos. A nossa eletrônica de potência também pode trazer interferência em radiofrequência devido a altas frequências de chaveamento, desculpa. E aí eu posso produzir sinais errôneos no circuito de comando devido a esse tipo de interferência. Então tem que produzir um isolamento para mudar essa frequência. A frequência pode causar essa interferência eletromagnética. E o aterramento seria, a solução seria o aterramento e a blindagem. Todo conversor, na verdade, é uma fonte primária de interferência eletromagnética. Isso causa variação, isso é causado por conta da variação rápida da tensão e pela presença de capacitâncias e indutâncias parasitas, né? Então, existe uma série de soluções que a gente pode adotar, colocar capacitores de alta frequência, colocar telas de metal ao redor do circuito, que é o que a gente vê nas nossas fontes, ou cabo trançado, né, torcido ou blindado, ou usar técnicas avançadas de controle para minimizar os harmônicos, os fatores de potência e utilizar a comutação suave. Outra questão bastante importante seria a proteção dos dispositivos e circuitos, né? A gente tem uma série de dificuldades que a gente tem na eletrônica de potência, e os circuitos dispositivos, né, de potência devem ser protegidos contra a instabilidade térmica, né, através dos dissipadores de calor. A gente não proteger o nosso circuito, ele provavelmente vai queimar, ele não vai conseguir dissipar toda essa energia. Elevadas variações de corrente ou de tensão também devem ser evitadas, né? A gente protege o nosso circuito através de circuitos amortecedores, que a gente chama de snubbers. E aí a gente evita de variar a tensão e a corrente muito rapidamente. Os nossos circuitos podem ter transitórios de recuperação reversa, então isso pode prejudicar bastante o nosso circuito. A gente tem que proteger quanto a transitórios também na alimentação e na carga, né? A gente tem que ver as nossas especificações das nossas chaves para evitar que elas sejam queimadas. E às vezes utilizar, nas condições de falta, utilizar fusível para proteger o nosso dispositivo semicondutor. Agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações. As aplicações são diversas, vou tentar aqui até ser breve. A gente vê que a eletrônica de potência já pode ser utilizada em trem, automóvel, geração de energia eólica, no break da nossa casa, satélite, avião, lâmpada, iluminação, televisão, smartphone. Tudo que precisa de energia para funcionar, geralmente tem eletrônica de potência envolvida, né? Então, ou seja, quase tudo que a gente usa. Vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo, fontes CC chaveadas. São essas fontes de computadores, né, carregadores de bateria que a gente usa, no break, esse tipo de coisa.
Sistemas de conservação de energia, os reatores eletrônicos de algumas lâmpadas que eram usadas até antigamente, hoje em dia quase tudo é LED, controle de vazão, pressão, sistemas de controle e automação industrial, né, que é acionamentos de motores, inclusive essa é uma das principais aplicações que fizeram a eletrônica de potência surgir, que é para acionar os motores, né, para a indústria. Controle de posição, acionamento de braços robóticos, tudo isso precisa de eletrônica de potência. Sistema de transporte e cargas, por exemplo, trem, metrô, carro elétrico, guindaste, ponte rolante, tudo isso tem máquinas rotativas e geralmente essas máquinas levam esse acionamento em eletrônica de potência. Aplicações industriais também, como laminadores, aquecimento indutivo, fornos a arco, basicamente tudo que envolve energia. E aplicações no sistema de potência também, que é o sistema elétrico que traz a energia lá das usinas até a nossa casa. Geralmente usa eletrônica de potência, né? Ainda mais com esse desenvolvimento que a gente vai tendo dos semicondutores, a cada vez mais a gente vê a presença desses dispositivos no sistema elétrico. Transmissão em corrente contínua, por exemplo, compensadores estáticos, né, de reativo. Ao invés de ter um indutor grandão lá, a gente tem um compensador estático que vai variando. Filtros ativos para diminuir os harmônicos causados por chaveamento. E sistema de conversão de energia para energia renovável, por exemplo, aerogeradores, né, do aproveitamento da energia eólica, e os painéis solares fotovoltaicos também, que são basicamente eletrônica de potência que converte aquela tensão em corrente contínua para corrente alternada. Então, citando um exemplo aqui, o Tesla, o Model S, usa também eletrônica de potência no seu motor para fazer todos esses controles, né? Entregar a potência que está lá na bateria diretamente para as rodas, né? A gente usa bastante eletrônica de potência para fazer isso funcionar. Por exemplo, a eletrônica de potência presente no Tesla, eles convertem a tensão CC da bateria para corrente alternada. Eles usam um motor de indução e a bateria tem 240 volts. A tensão que é aplicada na máquina é CA, com amplitude e frequência variável. Eles conseguem produzir uma potência de até 330 kW na aceleração e recuperar com a frenagem regenerativa até 60 kW, dependendo ali do procedimento, para aproveitar essa energia que era perdida através de aquecimento que a gente pisa no freio. É usada também no controle da bateria, tanto no acionamento como no controle da bateria. Então tem uma interface na hora de carregar a bateria. Interface com a rede de 240 volts, monofásico 100 amperes. Então é bastante potência aí que a gente tem na hora de carregar a bateria. E ela precisa, para controlar a corrente drenada, para ser senoidal com fator de potência unitário. Né? Se a gente fosse... existe um controle para fazer com que esse carregamento tenha um fator de potência unitária para evitar perdas na rede, né? Usar um condutor maior que o necessário. Então a gente usa também controlar esse fator de potência. E também a bateria tem uma característica e a eletrônica de potência pode aumentar a vida útil dessa bateria, respeitando as características dessa bateria. Então a eletrônica de potência é aplicada nisso tudo, juntamente com o controle. Outra aplicação que eu já havia falado anteriormente, que é aproveitamento da energia eólica. A energia eólica, a característica dela é ter velocidade variável. Então eu tenho uma frequência, a gente usa máquinas, né? Uma máquina síncrona, uma máquina de indução, por exemplo, para fazer esse aproveitamento da energia eólica. Essa frequência vem variável e eu preciso controlar ela, tomar ações de controle para tornar essa frequência constante para eu poder injetar na minha rede. A gente pode usar conversores, sistemas com XCC, retificador, conversor CCCC, até inversores, né? Geralmente o inversor até é mais utilizado para fazer essa interface entre essa tensão CA não controlada, variável, para uma tensão CA controlada, constante em 60 Hz, ou 50, dependendo do lugar que eu esteja. Então a gente usa ali, por exemplo, como a gente já havia falado, um conversor de 2 estágios, né? Eu tenho primeiro um conversor que converte. Primeiramente eu tenho minha turbina, né? Então minha potência é convertida da forma mecânica, eu vou para uma forma rotativa aqui nas pás da minha turbina. Eu tenho uma caixa de engrenagens que faz a conversão da rotação. Geralmente aqui eu tenho uma baixa rotação e a máquina tem alta rotação. Então eu preciso de uma caixa de engrenagens para fazer essa conversão. Essa conversão ainda é mecânica. E a partir daí, a minha conversão já passa a ser elétrica. Aqui eu posso ter
um motor gala de esquilo, um motor de rotor bobinado, ou um motor de permanente síncronos, por exemplo. E aí eu tenho um conversor que processa toda a energia mecânica da turbina. Eu tenho um conversor de corrente alternada para corrente contínua, um elemento armazenador de energia, que é o capacitor, e aí eu pego a energia que está na corrente contínua e jogo para a corrente alternada. Então aqui eu tenho um retificador e aqui eu tenho um inversor. E aí eu tenho um transformador de interface para ligar isso aí na rede. E esse conversor processa toda a energia do meu sistema. Uma outra topologia seria aproveitar essa energia de forma diferente, com um inversor de eletrônica de potência com capacidade reduzida. Aqui eu tenho o mesmo sistema, só que eu uso uma máquina de rotor bobinado, que a gente chama de DFIG, Double Fed Induction Generator. E aí parte da energia processada é jogada diretamente na rede e parte da energia passa pelo meu conversor. E os controles agem aqui para que essa frequência seja constante. Então aí eu consigo reduzir um pouco a capacidade desse conversor e mesmo assim ter um sistema de velocidade variável no meu sistema. E aqui é uma figura que mostra a evolução das turbinas eólicas ao longo do tempo. Então lá em 1980 a gente tinha uma turbina pequena com um diâmetro de 15 metros processando 50 kW. E aí até aí eu não tinha nenhum inversor, né? Esse azul das minhas turbinas são o tamanho do inversor. Até aí eu não tinha nenhum inversor, eu ligava direto na minha rede. E aí com o passar do tempo, lá em 1995, meu diâmetro pulou para 50 metros e eu comecei a processar 50 kW. E aí meu conversor processava ali em torno de 10% da minha energia. Em 2000, eu tinha um conversor que processava entre 20% e 30% da energia e o diâmetro era 80%. E aqui em 2012 eu já tenho conversores que processam toda a energia do meu sistema, que vai em torno de até 8 megawatts de potência processada pelo conversor, toda a potência, e o diâmetro aí em torno de 160 metros. Isso aí só vai aumentando quase exponencialmente, né? Outra aplicação seriam sistemas fotovoltaicos. Aqui a gente vê uma planta solar fotovoltaica com vários painéis. Esses painéis geralmente, as aplicações podem ser em plantas grandes, como a foto anterior, ou em plantas pequenas, né? Como por exemplo nessa casa. Essa tensão geralmente é em corrente contínua, e aí eu tenho um conversor trifásico, pode ser de 2 estágios, né? Ou de um estágio só, que a gente converte da corrente contínua para a corrente alternada. Geralmente tem um filtro e um transformador de conexão. Então várias placas ali que são ligadas em paralelo, em série, um arranjo, né? Para eu poder ligar na minha rede CA. Né? E esse conversor é fundamental para fazer essa interface entre corrente contínua e corrente alternada dos meus painéis solares fotovoltaicos. Um outro exemplo é essa fonte que está no seu notebook, por exemplo, se você estiver usando um. A gente vai ter uma fonte em corrente alternada, que é a fonte que a gente liga na nossa tomada. A gente vai ter um retificador, geralmente uma bateria de lítio conectada no nosso sistema, e uma série de outros conversores, né? Porque eu tenho vários tipos de fontes que podem ser usadas no notebook. Cada uma tem uma determinada tensão, um determinado nível de corrente. Então eu posso ter uma fonte para controlar e para atender a minha tela, uma fonte para atender o meu microprocessador e gerenciar a potência da bateria. Posso ter uma outra fonte, né, uma característica de fonte para trabalhar com o meu disco, com o meu CD, se eu tiver ainda. E cada conversor aí vai atuar de forma diferente. Ali eu tenho um inversor, tenho um buck, tenho um boost. A gente vai ver esses caras com mais detalhes mais para frente. Uma outra aplicação seria a tecnologia HVDC. O que é o HVDC? A transmissão em corrente contínua em alta tensão. Então, ele é mais flexível, acaba sendo um pouco mais flexível e tendo algumas vantagens em cima da transmissão em corrente alternada que a gente está acostumado a ver. Então, eu faço a integração, por exemplo, da minha planta solar, da minha fazenda eólica e até da minha usina hidráulica, até chegar nos centros consumidores da minha carga, né, que são as cidades. Então, a gente usa esse link HVDC. Esse link HVDC, a gente tem uma aproximação, né, do custo versus a distância da minha transmissão. Quanto maior a distância, maior o custo para o CC e para o CA, mas vai ter um ponto de encontro
que a gente chama de break-even distance, que é em torno de 750 km. Então, menos de 750 km fica mais barato construir uma transmissão em corrente alternada. E fica bem mais caro construir uma subestação, um sistema de transmissão em corrente contínua. Se a gente vê que a gente tiver uma distância zero, a gente vai ter o custo da própria subestação, né? E a partir daí o custo vai ser o custo de transmissão. E aí, a partir de 750 km, fica mais barato ter uma transmissão em corrente contínua. E aí que está a grande aplicação da corrente contínua. E como a gente tem um sistema bastante maduro de corrente alternada, essa curva de corrente alternada tende a ficar estática. Porém, com o advento da eletrônica de potência e a evolução da eletrônica de potência, a gente pode acontecer dessa curva em azul ela sofrer variações e ficar um pouco mais barata, e essa distância diminuir. É o que vem acontecendo nos últimos anos. Com a evolução da eletrônica de potência, essa curva azul tende a descer. E aí essa distância tende a diminuir, ficar em torno aí de 500 km, e só vai diminuindo mais. Fora as outras vantagens que a gente tem na transmissão em corrente contínua. Efeitos eletromagnéticos, algumas coisas. Por exemplo, uma rede de transmissão em corrente contínua, ela ocupa bem menos espaço, né? Ela é bem mais compacta que uma corrente alternada. Então a tendência é que a corrente contínua venha crescendo com mais força, né? Nesses próximos anos, né? Com a redução do impacto ambiental, por exemplo. Então, por uma mesma quantidade de potência, a transmissão em corrente contínua é bem mais compacta, né? Em termos de espaço. Também ela é mais fácil transmitir, mais fácil em termos, né? Transmitir energia pelo mar, por exemplo. Eu vou ter uma redução do impacto ambiental em emissão de CO2. É mais fácil passar o cabo tem menos restrições ao longo do mar. Então, esse é um exemplo de um sistema de transmissão em corrente contínua que liga a Noruega e a Alemanha através do mar, né? É bastante interessante aí que ele tem conexões hidráulicas na Noruega e mais conexões em termos de energia eólica e energia solar na Alemanha. E a gente faz essa integração, esse link entre esses dois países através da transmissão em corrente contínua. A gente pode ter também a integração utilizando a transmissão em corrente contínua através das usinas offshore. Então a gente vai ter uma série de aerogeradores no meio do mar, né, captando a potência mecânica dos ventos. E aí essa potência mecânica é transmitida através de cabos que vão de 75 km a 90 km do mar, transmitindo essa energia para os países, né? Esse aqui é um exemplo que está na Alemanha, tem 800 megawatts desse tipo de transmissão, alimentando mais de 1 milhão de casas, né? Então toda essa energia é transmitida através da transmissão em corrente contínua. A gente tem algumas vantagens de ter essas usinas offshore. A gente pode ter menos impacto ambiental, né? Menos ruído, mais aproveitamento da energia, porque a gente está no mar, né? Então menos impacto ali do vento, a gente não tem montanha, não tem casa atrapalhando esse vento. Então existe uma vantagem grande de ter esse tipo de sistema. E a tecnologia, uma comparação aqui entre a tecnologia através da corrente e da tensão, né? O HVDC utilizando o conversor fonte de corrente e o conversor fonte de tensão. A principal característica é a questão do elemento armazenador de energia. No primeiro, fonte de corrente, conversor fonte de corrente, utiliza uma indutância para fazer esse filtro entre os dois conversores, né? A gente tem um conversor completo que tem dois estágios. E aí, o conversor fonte de tensão, ele já usa capacitores ali para fazer esse elemento de interface. E aí a gente vai ter tecnologias diferentes para esse tipo de transmissão, né? No primeiro a gente vai ter tiristores, por conta da questão da corrente não poder variar. E no segundo a gente vai ter um outro tipo de semicondutor, que a gente vai ver mais para frente, que é o IGBT, que está relacionado à tensão, né? Então tem esses dois tipos de corrente, que são autocomutados, ou seja, o primeiro é autocomutado, eu só consigo
controlar a ligação dele, não consigo controlar o desligamento, e no segundo eu consigo controlar os dois, tanto a ligação quanto o desligamento. E a gente vê uma série de aplicações também no sistema elétrico de potência, com os FACTS, né? A gente tem HVDC, a gente vê aqui uma figura que mostra bastante aplicação, né? Tem o sistema de transmissão em corrente contínua, vai ter aqui os FACTS, que são os caras que vão controlar a quantidade de reativo no meu sistema de potência. Tem ali Flywheel, que a gente pode ver aqui, ó, né, que é um sistema armazenador de energia. Tem os meus painéis solares, tem as minhas casas também, que são cargas. Aqui eu vou ter a minha energia eólica, por exemplo, mais um Flywheel, vou ter minha indústria. Então a eletrônica de potência está espalhada pelas redes modernas aí de transmissão de potência. Então, dessa passagem que a gente teve, a gente pode identificar que a eletrônica de potência tem uma natureza bastante interdisciplinar, né? Está ligado com várias áreas. Vou elencar aqui algumas, né, que a gente já pode perceber, que é a física do estado sólido, que está relacionada com os meus dispositivos semicondutores, que a gente utiliza vários e altamente dependente dessa física do estado sólido. Da eletrônica, né, do estudo da eletrônica, que está bastante relacionado com a física do estado sólido. Teorias de circuitos também a gente usa muito para entender o que a eletrônica de potência faz. Teoria de controle, a gente não consegue disparar esses caras sem ter um conhecimento de controle. Processamento de sinais também, quando a gente usa nossos microcontroladores, faz a filtragem dos sinais, a gente usa bastante processamento de sinais. Simulação digital, antes de fazer qualquer sistema é interessante a gente simular para poder reduzir o custo, né, de implementação, esse tipo de coisa. E fora que a gente consegue conhecer mais os fenômenos que estão relacionados ao nosso sistema quando a gente faz a simulação. Máquinas elétricas, que é uma das principais aplicações da eletrônica de potência. Eletromagnetismo também, quando a gente trabalha com alta frequência, interferência eletromagnética, o eletromagnetismo é muito importante. E na máquina elétrica também é bastante importante o eletromagnetismo. E sistema de potência, que é uma das grandes aplicações da eletrônica de potência. Então deixo algumas questões aí para vocês pensarem, responderem, escreverem, para vocês fixarem esse conteúdo. O que é eletrônica de potência, né? É a primeira. O que é um conversor? Quais são os efeitos periféricos, né? Quais são as desvantagens dos equipamentos de eletrônica de potência? Quais são os principais blocos do conversor de potência? Essa é uma questão importante que tem que estar na mente de vocês. E citar algumas das principais aplicações da eletrônica de potência que a gente falou aqui no último. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil no estudo de vocês.